Então vamos lá? A palavra de Deus diz aqui no livro, no Salmo de número 19, verso de número 1, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amados, se nós pararmos agora e formos para fora da nossa casa, ou se você puder olhar pela janela, a natureza, os céus, a lua, as estrelas manifestam a glória de Deus. Hoje, nesse momento que nós estamos aqui, trazendo esta palavra, hoje é dia 21 de abril, dia da Polícia Militar, dia de Tiradentes, é isso, né? Então, às vezes você passa pelos dias, você nem sabe que dia é hoje, mas se você abre a janela da tua casa, sai na porta da tua casa e olha aos céus, você vai ver que a natureza, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Diz assim no verso 2: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Amados, nessa noite, aqui de Pirapora do Bom Jesus, nós podemos estar sendo vistos e ouvidos de qualquer lugar do planeta. Todas as pessoas que pegarem o link dessa mensagem e colocarem no YouTube ou acessarem a página do Facebook da igreja, poderão, de onde estiverem, da China, da Ásia, da Europa, da América do Norte, América Central, América do Sul, em qualquer lugar, poderão ouvir a palavra de Deus. Então, em toda a extensão da terra, as suas palavras até ao fim do mundo poderão ser ouvidas. Onde há natureza, aonde há o céu, em cima das cabeças das pessoas, ali há uma manifestação da glória de Deus. Amém? Olha que maravilha. Wilson, Marcos, Camila, Rose, Dani. Então, olha, Dani, obrigado, Dani. Nete, paz a todos. Vamos orar? Feche teus olhos nessa noite. Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite. Senhor, grande Deus e Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, a todos os irmãos que estão aqui pela página do Facebook da igreja. Obrigado, Senhor, a todos os irmãos que estão aqui pelo canal do YouTube da igreja. Pai, fizemos isso e estamos aqui nessa noite para honrar e bendizer o teu santo nome. Pai, abençoa o Senhor desde já cada família, a cada pedido de oração, a cada uma das pessoas, ó Pai, que estão aqui conosco nessa noite, louvando, não só apenas sendo um espectador, mas adorando o Senhor ao teu santo nome. Porque, Senhor, é tempo de adoração, é tempo de rendermos glórias e graças ao teu nome. Senhor, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus, que você possa adorar ao Senhor. Então, eu te peço agora, se você está aí participando, colocou na televisão, aumenta o som do notebook. Se você está pelo celular, aumenta também o som aí pelo celular, porque é noite e é momento de adorarmos ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Feche teus olhos. Adora ao nome dele nessa noite. Diga isso nessa noite. Vem para em mim meu coração. Adora o Senhor. Assim como estás, para
joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Se você puder, aplauda o Senhor, bata palmas nessa noite, em nome de Jesus. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher no tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher no tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, assim como estás. Aleluia. Para adorar. Vem. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos, Senhor, nessa noite. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Sobre o meu pensar,
Tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu olhar sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! E o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus, aleluia, maravilha. Você possa também aplaudir o nome do Senhor Jesus, você possa adorar ao nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos para a palavra de Deus nessa noite. Dá um glória a Deus aí onde você estiver, você está assistindo este vídeo, essa mensagem, glorifique a Deus nesta hora, que é a hora que nós vamos falar da palavra de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 16. Aleluia! E eu quero só deixar um recado aqui para você que abriu uma sala pelo Facebook. Todos os comentários, você que é o administrador dessa sala, responda esses comentários. E tem uma opção, eu não sei dizer onde que é, mas a pessoa assistir o vídeo direto na sala principal. E aí eu consigo acessar aqui os comentários. Às vezes você abre uma sala para que alguém possa estar participando, e eu agradeço você por isso, para alcançar mais pessoas. Mas eu gerencie todos os pedidos de oração. Coloque aqui na página do Facebook da igreja, direto, nesse vídeo direto. E também me passe essas informações das pessoas que pediram oração, que estão aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe. Então vamos lá, amados. Uma mensagem bem breve. Eu acredito que eu não vou demorar mais do que 4 horas nessa mensagem. Brincadeiras à parte, pode ficar tranquilo. Nós vamos falar aqui de uma maneira bem breve, bem objetiva, para você que é a igreja, para você que é a igreja de Jesus, e se você não sabe o que é isso, o que é ser igreja de Jesus, eu quero falar com você nessa noite também, para que você entenda o que é e quais são os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Então, abriu a tua Bíblia, se você ainda não abriu, abre, que eu te espero, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 16 até o verso de número 23, diz assim, verso 16 diz, regozijai-vos sempre,
Verso 17, orai sem cessar. Verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Verso 19, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Olha que maravilhosa é a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus traz-nos hoje um tema: 4 conselhos para a igreja do arrebatamento. Nessa noite eu quero falar com você que está me ouvindo sobre 4 conselhos para a igreja do arrebatamento. E nós vemos aqui no verso de número 23 que Paulo, terminando a sua carta à igreja de Tessalônica, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, a tricotomia, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Amados, a igreja de Jesus tem uma promessa: a volta de Jesus. Quando Jesus estava instruindo os seus discípulos no Evangelho de João 14, ele diz assim: não vos turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei para onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos uma promessa, a promessa da volta de Jesus. E diante disso, dessa promessa, as pessoas que haviam se convertido a Jesus, ao Evangelho, elas ficaram muito preocupadas. Por quê? Porque os seus familiares estavam falecendo, os seus familiares estavam morrendo. Já que um período após a ascensão de Jesus, após o momento em que Paulo traz essa carta à igreja que está em Tessalônica, passam-se alguns anos, por volta do ano de 51 depois de Cristo, ou seja, 20 anos depois em que Jesus está ascendido aos céus. As pessoas estavam ali batalhando o bom combate, alguns daqueles homens valorosos, homens que estavam temente a Deus, santificados a Deus, algumas mulheres estavam morrendo. E os familiares ficaram preocupados: espera aí, nós temos a promessa que Jesus vai voltar, e os mortos? E aqueles que já morreram? O que vai ser desses? Aí Paulo vem, e eu quero que você volte uma página só, ou pode ser que na sua esteja aí na mesma página, em capítulo 4 de 1 Tessalonicenses 4, verso 13, Paulo explica, olha o que ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados, você que está aqui na página do Facebook, você que está aqui na página do YouTube, a igreja de Jesus tem uma promessa. Jesus vai voltar. As pessoas estavam preocupadas: morreu meu familiar, meu pai morreu, minha mãe morreu. Eles pensavam dessa forma, e agora? Aí vem Paulo e diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que não tenham conhecimento, eu vou deixar o conhecimento para vocês.
Eu vou falar para vocês o que é que vai acontecer. Naquele dia, naquela hora, Jesus vai descer sob voz de arcanjo, a trombeta de Deus vai tocar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos até a volta de Jesus, encontraremos então, após o arrebatamento, encontraremos com o Senhor na eternidade. Não precisa ficar preocupado. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E ressuscitarão primeiro e encontrarão com o Senhor na eternidade, nos céus, na verdade, a qual Jesus vai vir buscar a tua igreja. E o que é arrebatar? O que é o arrebatamento para a igreja? Primeiro, o que é ser igreja, pastor? Ser igreja é entregar a vida para Jesus, confessar Jesus, se arrepender dos teus pecados, viver uma vida de santidade, perseverar na oração, perseverar na palavra e viver e ser transformado dia a dia, não é de uma hora para outra, mas você precisa entender que você precisa de um Salvador, e o único Salvador que existe para te dar esse passaporte para a eternidade chama-se Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, para que você que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é Maria, Maria tem um papel fundamental. Pedro, os discípulos tiveram um papel fundamental para a palavra chegar para nós hoje. Eles tiveram que fazer obras, eles fizeram obras, eles foram pessoas muito importantes, mas a única pessoa que venceu a morte chama-se Jesus. Maria teve um papel maravilhoso. Ela foi, dentre as mulheres, ela foi quem teve o privilégio de receber e gerar Jesus através do Espírito Santo. Maria, ela ensinou Jesus, ela estava ali com Jesus, ela sofreu com Jesus até o último momento, mas Maria faleceu. E esse também está aguardando esse momento da igreja ser arrebatada. Pedro, Tiago, João, todos os discípulos faleceram. Nenhum deles ressuscitou, a não ser o mestre, a não ser o Senhor da nossa vida, a não ser Jesus, que diz a palavra de Deus, e foi visto por mais de 40 testemunhas, de mais de 100 homens impactados por esta palavra, desde o momento da sua ascensão. Jesus, ele ressuscitou, está à destra de Deus e está no meio de nós. Amados, nós precisamos entender que todos esses homens e mulheres tiveram um papel muito importante. Mas o único caminho que nos leva a Deus chama-se Jesus. O único caminho, a única salvação, o único meio de salvação é Jesus. O único sacrifício que Deus aceitou para nos aceitar novamente foi o sacrifício de Jesus. E quem é que vai ser arrebatado, pastor? Aquele que aceitar, aquele que entregar a tua vida para Jesus. Porque diz a palavra no Evangelho de João 1, 11, 12. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas é só entregar a vida, pastor? Não, precisa se arrepender. Se arrepende dos seus pecados. 1 João 9, marque aí. Se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para te purificar os pecados, perdoar os pecados, te purificar de toda a injustiça. Tem que perseverar até o fim. Nessa noite, eu quero trazer essa mensagem para você, que está aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 16, ao verso 23. 4 conselhos para a igreja do arrebatamento. Primeira coisa que você tem que pensar é: eu sou a igreja do arrebatamento? Eu sou a igreja que entregou a vida para Jesus? Eu sou a igreja que está arrependida e a cada dia me arrependo dos meus pecados? Eu sou a igreja que persevera até o fim? Então é com você que eu quero falar nessa noite. Mas se você não é a igreja de Jesus e você sabe que Jesus é o único caminho, verdade e vida, então entrega a tua vida para ele agora, se arrependa dos seus pecados, persevere a partir de hoje, não perca tempo. Jesus é o único caminho que te leva a Deus. Pastor, quais são os 4 conselhos que o Senhor preparou para nós nessa noite, para entregar por intermédio da sua vida? Número 1, marque aí. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 16. Primeiro conselho para a igreja do arrebatamento: regozijai-vos sempre, alegrai-vos
sempre, independente da situação, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos regozijar. Regozijai-vos sempre. Olha o que o apóstolo Paulo traz aqui à igreja, a qual ele tratou sobre o arrebatamento. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. O Salmo de número 100, verso 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria. Não sirva ao Senhor com tristeza, mas sirva ao Senhor com alegria. Primeiro conselho: regozijai-vos sempre. Pastor, eu estou passando uma dificuldade. Regozije na dificuldade. Se alegre na dificuldade. Olha o que diz em Provérbios 15, 13. Vai marcando aí. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Se tem alguém aí do seu lado, dá uma olhada para esse rostinho lindo de Jesus. O coração alegre, dá um sorriso Colgate nesta hora, dá um sorrisão e diga assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Como é que tá, mulher? Fecha a cara não. Ei, homem, não fecha a cara não. Alegrai-vos no Senhor. O coração alegre deixa o rosto formoso, aformoseado. Eita, se é que existe essa palavra. Neemias 8:10, marque aí, vai marcando. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Olha, o primeiro conselho para a igreja do arrebatamento é alegria. Regozijai-vos sempre, servi ao Senhor com alegria. O coração alegre aformoseia o rosto. A alegria do Senhor é a nossa força. Você acha que Deus é um Deus triste? Não. O nosso Deus é um Deus alegre. O nosso Deus é um Deus que tem alegria nos seus atributos. O nosso Deus não fica triste. O nosso Deus é um Deus que se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha o que diz Abacuque 3:18. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:18 diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Você tem uma escolha nessa noite. Ou você vai chorar pelo leite derramado, ou você vai chorar por esse momento de pandemia, ou você pode se alegrar no Senhor, ou você pode se regozijar no Senhor e dizer como Abacuque disse: todavia eu me alegrarei no Senhor. Decida hoje se alegrar no Senhor. Pastor, eu estou enfermo. Pastor, eu estou enferma. Alegre-se no Senhor. Diga, todavia, diante da minha dificuldade, eu me alegrarei no Senhor. Eu não ficarei murmurando, eu não ficarei chorando, mas eu entregarei o meu caminho ao Senhor. Diz lá no Salmo de número 37, verso 4, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus. Primeiro conselho para a igreja do arrebatamento é: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Número 2. 1 Tessalonicenses 5, verso 17, diz assim: orai sem cessar. Segundo conselho que eu quero te deixar nessa noite é: ore sem cessar. Ore. A oração faz parte da vida de um cristão. Ore sem cessar. Não haja apenas momentos de oração, mas uma intimidade com Deus. Levantando, ore a Deus. Dormindo, deitando, ore a Deus. Está fazendo os afazeres domésticos, ore a Deus. Está trabalhando, ore a Deus. Está dirigindo, ore a Deus. Está agora, nesse momento, esteja conectado com Deus. Esteja intercedendo por vidas a Deus. Esteja falando com Deus. Segundo conselho para a igreja do arrebatamento: orai sem cessar.
A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus 26, 41, que Jesus diz aos seus discípulos: vigiai e orai. A oração faz parte da vida de um cristão. Pastor, mas muitas pessoas têm me caluniado, muitas pessoas estão me maldizendo. Orai pelos que vos caluniam. Pastor, eu estou passando uma dificuldade. Orai por essa dificuldade. Mas o Senhor está com você. Lembro de uma mensagem que eu preguei esses dias falando sobre as tempestades. Tempestades são pedagógicas, tempestades nos ensinam, mas nós não podemos esquecer que diante de toda tempestade, o Senhor está conosco. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, se tem alguém aí do seu lado, e dizer para ele, dizer para ela: o nosso Deus está ao nosso lado. Nada, nada está longe do controle de Deus. Deus está no controle da nossa vida. Segundo conselho que eu quero te deixar nessa noite: orai sem cessar. Muitas vezes as pessoas interpretam de uma maneira equivocada. Lembra da passagem em que Paulo e Silas estavam presos por causa de um grande livramento que aconteceu na vida de uma menina que estava sendo usada pelo diabo? Lembra? Paulo foi mandado para a prisão. Paulo e Silas estavam lá na prisão. Isso está lá no livro de Atos, capítulo de número 16. E diz que, por volta da meia-noite, houve um grande terremoto. Mas por que houve esse grande terremoto? Porque Deus está agindo. Amados, pode ser que nós estejamos em uma caverna como Elias e Deus passe numa brisa suave. Mas há momentos na nossa vida que Deus chega com um terremoto. E ali Paulo está orando. E muitas pessoas às vezes pensam: não, Paulo está orando porque ele está em dificuldade. Paulo até poderia estar orando mais diante da dificuldade. Mas diz ali que Paulo estava adorando. Paulo estava louvando a Deus. E não deixe para louvar, não deixe para orar, não deixe para buscar Deus só no momento da dificuldade. Porque, ao contrário do que muitas pessoas também pensam, que Daniel se pôs a orar 3 vezes ao dia apenas porque foi editado uma lei que todos aqueles que orassem a qualquer outro Deus, a não ser um pedido a Nabucodonosor, ao rei da Pérsia, fossem ali lançados na cova. Não! Ei! Daniel não orou, não passou a orar apenas porque estava em dificuldade. Como um bom judeu que Daniel era, e assim diz a tradição, todo judeu orava de manhã, de tarde e de noite. A oração tem que fazer parte da nossa vida. A oração não é apenas um pedido interesseiro ou egoísta. A oração é a nossa intimidade com Deus. Por isso que Paulo foi bem sábio em dar esse conselho para a igreja do arrebatamento. Orai sem cessar, não cesse a oração. Você não ora 1 hora por dia, você não ora 30 minutos por dia, você não ora 10 horas por dia. Você tem que estar em oração 24 horas por dia. E quando a igreja ora, Deus responde. Quando você ora, quando você entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, Deus está ouvindo. Quando a igreja se coloca em oração, como foi nesse caso pela vida daqueles que estavam presos, a oração chegou e quebrou as cadeias. Por quê? Porque o nosso Deus não é limitado a espaço, mas ele responde às nossas orações. Paulo e Silas não estavam ali louvando, orando, só porque estavam em dificuldade. Pedro não orou só porque estava em dificuldade. Não, como um bom servo de Deus, a oração faz parte da nossa vida. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. A igreja ora, Deus responde. Você é a igreja. Mas você não é a igreja sozinha. Você é um membro do corpo.
Pastor, mas eu estou com saudade de nós vivenciarmos um momento de culto juntos. Eu também estou. Mas enquanto isso não acontece, se regozije, se alegre com as pessoas que estão aí na tua casa com você. Ore sem cessar. Não pare de orar. Interceda. Se o meu povo clamar e buscar a minha face, eu ouvirei. Responde, diz Deus em Jeremias 33:3. Clama a mim, eu responder-te-ei. Clama, ora, Deus vai ouvir, Deus está ouvindo, por quê? Porque o nosso Deus, ele tem ouvidos para ouvir. O nosso Deus tem mãos para liberar a palavra, liberar a bênção sobre nossa vida. O nosso Deus tem pés para andar. O nosso Deus tem olhos para ver. Amados, se alegre nele nesta noite. Deixa a tristeza de lado, deixa a preocupação de lado. A enfermidade é só um meio do Senhor ministrar um milagre sobre a tua vida. O desemprego que pode ter acontecido é só um meio de Deus abrir uma porta maior sobre a tua vida. Você não vai ficar só, você não está só. O Senhor está no controle de tudo, está no controle da tua vida. E nós, como igreja, estamos mais juntos do que nunca. Dê glória a Deus, porque o Senhor mandou esta palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite. Primeiro conselho para a igreja do arrebatamento: alegre-se no Senhor, regozije no Senhor. Número 2, orai sem cessar. Número 3, marque aí, verso de número 19: não extingais o espírito, não apagueis o espírito. Amados, você que entregou tua vida para Jesus, que é a igreja, que vive, que respira a palavra, que ama a palavra. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Se você ama a palavra de Deus, você tem prazer nela, e nela medita de dia e de noite. Preguei aqui no domingo 4 passos para vencer a crise e tomar posse das promessas de Deus. E se você ainda não assistiu, vai lá. Está lá gravado aqui no YouTube, na página do YouTube da igreja. E uma das coisas que nós vimos aqui é que nós precisamos fazer bom uso do nosso manual, Palavra de Deus. E quando Paulo diz, não extingais o espírito, Paulo está falando sobre atitudes. A pastora Josi pregou esses dias sobre o tema exercite a fé. E foi um tema muito propício para a gente pensar nas nossas ações, nas nossas atitudes. E eu quero que você entenda que atitudes impedem a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Atitudes de erro, atitudes de pecado, atitudes que vão apagando o Espírito Santo na nossa vida. Ações, omissões, pecados e iniquidade. Pastor, o que é iniquidade? Iniquidade é você fazer um pecado consciente. Você sabe que é pecado. E você vai lá e da mesma forma comete. Pecados são erros que precisam de um perdão, de uma confissão, de um arrependimento. E Paulo vem e escreve para a igreja de Tessalônica: não extingais o espírito, não apagueis o espírito. Verso de número 19, não extingais, não apagueis, em outras traduções, o espírito. Infelizmente, amados, das 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, 5 delas continham advertências e críticas sobre atitudes da igreja que estavam atrapalhando a obra do Senhor. Muitas vezes nós apagamos a manifestação do poder, da palavra,
glória de Deus, através das nossas ações, através das nossas atitudes. E eu quero ler com você. Em Apocalipse 3:14, venha comigo. Estamos partindo para o fim. Apocalipse 3:14. Olha o que a palavra de Deus traz. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Olha o que diz aqui. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha aqui, diz para a igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes, isso é duro, que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com o colírio, para que vejas. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, que com as suas atitudes estavam apagando o Espírito Santo. A igreja de Éfeso, Apocalipse 2, verso 4, é aquela igreja que perdeu o amor, perdeu o primeiro amor. E olha o que diz aqui em Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe como é que nós apagamos o Espírito? Sabe como é que nós extinguimos o Espírito? Quando nós abandonamos o primeiro amor. Aquele amor que nós sentimos, aquele desejo pela palavra, aquele desejo de estar na igreja, em comunhão com os irmãos, aquele desejo de cuidar de alguém, aquele desejo de ouvir a palavra e 24 horas estava ali, inundado, cheio de palavra no teu coração, e você não queria, você se afastava de tudo que não convinha, por amor. Mas o tempo foi passando, o seu desejo foi esfriando, a sua busca pela palavra foi sendo deixada de lado, a tua obra foi feita pode ser que esteja sendo feita de uma maneira relaxada. Não extingais o Espírito, não extingais, não apagueis. E como é que eu posso não apagar o Espírito, pastor? Se inunde do Espírito, se encha, se preencha da palavra, se preencha do amor, se preencha da graça, se encha de conteúdos que vão alimentar a sua vida. O próprio Senhor Jesus, ele diz lá em João 15, se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Cheio do Espírito, se encha do Espírito. Não extingais o Espírito Santo, não seja uma igreja morna, não seja uma igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja de Pérgamo era uma igreja interesseira. Eu quero só as bênçãos de Deus. É assim que nós apagamos o Espírito. Quando nós queremos só as bênçãos de Deus e não a sua presença. Não queira só a bênção de Deus. A igreja de Pérgamo está aqui em Apocalipse 2, 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Arrependa-se,
Não extingais, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade de Deus que ama você, que zela por você, que não deixou você se perder, que não deixou você se matar, que não deixou você acabar com a sua vida, que não deixou você acabar com o teu casamento, que não deixou você se perder nas drogas, que te tirou lá do pecado e te trouxe para o primeiro amor, que te trouxe para uma aliança. Não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, mas se encha da palavra, se encha do Espírito, se encha de Deus nessa noite, se encha de Deus na sua vida. É isso que Deus tem. Mais do Espírito. Não seja uma igreja adúltera. Seja uma igreja fiel. Seja uma igreja leal. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja fiel. É uma igreja leal, pastor. Fidelidade e lealdade não é a mesma coisa? Não. Fidelidade. Imagina aí um casal. Vou colocar eu e a Cíntia. Eu posso ser fiel a Cíntia. Eu posso não traí-la. Eu posso não ter outra pessoa a não ser ela como minha esposa. Mas ser desleal. Eu posso não ter outro relacionamento que Deus desaprove, né? Que é um relacionamento extraconjugal. Mas mesmo assim eu posso não ser leal a ela. Como assim, pastor? Eu posso ser fiel, mas falar mal dela. Pastor, o que isso significa para mim como igreja? Você pode ser leal. Você pode ser fiel a Jesus, mas estar traindo Jesus e sendo desleal com Jesus. Quando Jesus diz para mim e para você, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Quando Jesus diz orai sem cessar e você não está orando, você pode ser fiel, mas pode ser desleal. Você pode ser fiel, mas pode estar sendo desleal. E na sua deslealdade, você está apagando o Espírito. Na sua deslealdade, você está adulterando. E é assim que estava a igreja de Tiatira. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. Apagamos o Espírito quando nós adulteramos contra Deus. Quando somos infiéis. Quando somos desleais. Seja fiel à tua liderança. Seja fiel no teu casamento. Seja fiel aos teus filhos. Seja fiel aos valores de Deus. Não seja desleal com a tua esposa, não seja desleal com o teu esposo, não seja desleal com Deus, não seja desleal com a igreja, seja leal, seja fiel. Você é a igreja que vai ser arrebatada. Amados, na eternidade não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dentes. Mantenha-se fiel, pastor, mas eu ainda não me batizei, então se programa no primeiro culto, amados. Se Deus assim permitir, eu quero fazer um momento de celebração ao nome do Senhor e nós vamos iniciar esse novo momento, após esse momento de pandemia, com um culto de adoração e com batismo nas águas. Então, tome essa decisão, tome a decisão dessas águas do batismo, creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados. Você é a igreja que vai se alegrar nele, que vai orar sem cessar e que não vai apagar o Espírito Santo. E para finalizar esse tópico,
A igreja de Sardes foi aquela igreja que estava morta. Apocalipse 3, verso 1 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sabe o que muitas vezes apaga o espírito na nossa vida? Quais são as atitudes? O ego. O ego. O ego. O ego na nossa vida, o orgulho, a ganância, a altivez, a soberba, faz com que nós apaguemos o espírito. Os frutos do Espírito são paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, e contra essas coisas não há lei. É o amor. É o amor pela obra, é o amor por Jesus, é o amor pelo Espírito Santo, que nos faz viver de forma mais contente, de forma mais alegre, de maneira que nós tenhamos satisfação. Não apague o Espírito. O Espírito Santo é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o nosso passaporte à eternidade. Todos quantos têm o Espírito Santo serão arrebatados nesse grande dia, em que o Senhor dará ordem e voz de trombeta será tocada, e o anjo e o Senhor Jesus estará nos céus, ali nos céus, para nos encontrar, para que nós venhamos a nos encontrar com Ele. Não apague o Espírito. Não seja essa igreja morta, mas seja uma igreja viva. Para finalizar nessa noite, o quarto conselho para a igreja do arrebatamento está aqui no verso de número 23. 1 Tessalonicenses, abre aí comigo, volte aí comigo. 1 Tessalonicenses 5, verso de número 19. Desculpa, verso de número 23. O quarto conselho para a igreja do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, verso 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo o que, pastor? Diga assim comigo: em todo o meu espírito. Diga assim comigo: em toda a minha alma. Diga assim comigo: em todo o meu corpo. Teu espírito, tua alma, teu corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que significa ser santo? Ser santo significa ser separado do mundo. Você foi chamado para ser separado. Não se conforme com esse mundo. Amados, uma das características de alguém que morreu para o pecado é que ele não se conforma com o seu pecado. Ele não se conforma com a podridão do seu pecado. Ele sabe quão injusto ele tem sido. Ele foi por Jesus ter que pagar pelo nosso pecado. Ser santo, ser santificado, ser separado é dar testemunho da verdade, não apenas com palavras, mas também com atitudes. Com o seu testemunho, com a sua vida. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não veremos o Senhor, a não ser pela santificação. 1 Pedro capítulo 1, verso 15, marca aí: mas como é santo
aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O quarto ponto, santificai-vos. Busca essa santidade. Você é a igreja. Você é a noiva do Cordeiro. Você foi chamado. Você foi chamada para viver um período na face da terra, mas uma eternidade ao lado do nosso Deus. Esta é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. 4 conselhos para a igreja do arrebatamento. Número 1, regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Número 2, orai sem cessar. Número 3, não apagueis o espírito. Número 4, busque a santificação. Santificai-vos. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém, amados? Eu quero orar por você. Por você que está aqui com a gente, que está ouvindo essa palavra. 4 conselhos para a igreja do arrebatamento. Feche seus olhos. Que essa palavra tenha falado com você. Que essa palavra tenha ministrado no teu coração. Quero orar por você. Senhor Deus, eu oro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da tua igreja. Peço, Senhor, a tua graça. Pai, esses 4 pontos, esses 4 conselhos estejam na vida e no coração de cada um dos teus filhos. Pai, aqueles que estão enfermos, ó Pai, se ainda estão, que eu acredito que o Senhor já curou. O Senhor já estabeleceu a tua cura enquanto estávamos aqui pregando a tua palavra. Mas se alguém que ainda está enfermo, seja curado, seja curada em nome de Jesus. Se alguém precisando de uma porta aberta, Pai, prepara o momento, Senhor. Prepara, Senhor, a melhor hora. Prepara, Senhor, o melhor emprego. Prepara, Senhor, a melhor oportunidade para que o teu filho e a tua filha possam empreender. Senhor, em nome de Jesus, olha que maravilhoso, Senhor, poder contemplar com os irmãos. Deus abençoe, Gui, Deus abençoe a todos, Regiane, Maria, Deus abençoe pela vida de vocês. Essa mensagem vai ficar gravada, pode ser que vocês tenham chego agora, depois volta lá, assiste. 4 conselhos para a igreja. É o momento de nós pensarmos em tudo que nós estamos fazendo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amado, se essa palavra falou com você, guarda ela no teu coração. Se não falou, guarda ela da mesma forma, porque pode ser que em um momento você precise dela. Então nós estamos aqui com os irmãos pelo Facebook, página da igreja, Alexandre, Stephanie, Cristiano, Deus abençoe, Cris, Danilo, Damião, Marcelo, Camila, Rose, Deus abençoe. Mãe, beijo no coração. Alexandre, olê. Que benção, irmão. Irmã Marta, Elisângela, Alexandre, Deus abençoe a vida de vocês. Tem pedido de oração e algumas pessoas que estão aqui no YouTube que deixaram alguns pedidos de oração. Miro, Nete, Alexandre, Plínio, Nayara, Théo, olha que beleza, Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem participando, adorando ao Senhor. Não é só uma participação, mas é um culto que você está fazendo, que você está oferecendo a Deus de uma forma inusitada, de uma forma digital, né? A nossa conexão, mas você está aí, da mesma forma que estava diante de um local, adorando ao Senhor, que esteja adorando ao Senhor com muita alegria, com muita disposição. Sebastião, meu sogro, Leni, Elisângela, Cíntia, Diego, Heraldo, boa noite, Heraldo, Marcos, Marquinha, Deus abençoe, Lara, Danilo, Leni, Maria Regiane, Daniela, Maia, Deus abençoe, Diego, minha família, que mais que está aqui? Que eu não falei. Se eu não falei, se eu pulei seu nome, me lembra aqui, o Gui, Deus abençoe, meu irmão. Deus ama muito sua vida. Leni, Regiane, minha prima Tamires, Deus abençoe, tá? Manda um abraço para o Daniel,
que possa também estar sendo alimentado por esta palavra. Amém, amados? Deus abençoe a família de cada um de vocês. Quero fazer um momento agora de oferta. Você que tem uma oferta, você que tem o seu dízimo para entregar ao Senhor, que está impossibilitado nesse momento de estar indo a uma igreja, devido a esse momento de quarentena, eu vou deixar aqui para você os dados da igreja. Os dados da igreja para você fazer uma transferência, para você fazer um depósito. Mas nós precisamos entender que a igreja ela continua necessitada de ajudar pessoas. Nós estamos nos movendo a isso, a ajudar todas as pessoas que precisarem, todas as pessoas que estiverem passando uma dificuldade. Fiquem tranquilos, vocês não estão só. Como igreja, nós estamos aqui, olha, a Elisângela está aqui, a Rosângela. Ô, irmã, Deus abençoe. Michele, olha que benção. Nael, Sidneia, Cat, Gabriel. Coloca os nomes aqui, para mim não esquecer de ninguém, para vocês não brigarem comigo. Aê, bênção de Deus. Então, irmãos, marque aí. Conta da igreja é Banco Santander. Se você quer, nós temos eu tenho um desejo, mas de adorar o Senhor com as minhas ofertas, com os meus dias, e Deus está abençoando mais e mais. E Ele vai fazer isso na sua vida, Ele está fazendo isso na sua vida também. Então, se você tem uma oferta para entregar ao Senhor, ali, ó. Olha que maravilha. Dados bancários, Banco Santander, agência 0643, para você que está aqui no Facebook, agência 0643, é a agência, a conta corrente 13001169, dígito 4. Olha que maravilha. Graças a Deus. Obrigado aí pela equipe que colocou. E o CNPJ da igreja, se você for fazer uma transferência, às vezes você tem conta no Santander, você vai fazer uma transferência, ou tem conta em outros bancos que precisa, né, do CNPJ. O CNPJ da igreja é 62 955 505 1377, dígito 7.